E aí, gente, Hackerman aqui. No vídeo de hoje, a gente vai começar um tópico bem intenso e complexo, que é a teoria quântica na consciência. Aí você pode falar, mas Hackerman, pra que você quer falar sobre isso? Gente, esse assunto tem muito a ver com inteligência artificial. A consciência humana é importante para a gente estudar como criar um sistema que consegue pensar, um robô que consegue pensar, um software que consegue pensar. Como eu falei, imagina um jogo que o NPC ele pode pensar em te ajudar ou não. Ele tem livre agência. A gente não fala livre-arbítrio porque livre-arbítrio não existe. A gente vai falar isso em outro vídeo. Talvez nesse um pouco, ou no próximo. Mas a gente fala que livre agência, essa é a correta posição filosófica e teológica. Então, como a gente consegue fazer um software que tem algo parecido com isso, né? De que ele consegue tomar as decisões por si mesmo. E lembrando que a consciência é uma coisa importante para a inteligência, né? Então, para fazer um sistema inteligente, todos os pesquisadores reconhecidos dizem que precisa, para ter consciência, tem que ter. Então, para ter inteligência, tem que ter consciência. E a gente vai ver esse artigo do Harold Atmas Spalter, não sei o nome dele, pronunciar, que vai falar sobre esse assunto com detalhes. Então, vamos lá. Então, vamos ler. Assim, aceito no geral que a consciência, em outras palavras, atividade mental, é alguma coisa correlacionada com o comportamento do cérebro. Em outras palavras, atividade material do cérebro. Então, a questão é que a maioria das pessoas, dos cientistas, dos neurologistas, dos físicos, que também são bem relacionados com isso, a gente vai ver mais pra frente, eles creem que a consciência existe. É uma coisa que, gente, é óbvio, a consciência existe. Por exemplo, tem várias formas de você deixar a pessoa inconsciente com anestesia. Então, se a gente consegue fazer a pessoa ficar inconsciente, é óbvio que a pessoa ela tem como ficar consciente quando ela está acordada, quando ela está fazendo coisas, como você está vendo esse vídeo agora, você está consciente. Se você estivesse inconsciente, você não estaria conseguindo ver nada, você não ia conseguir perceber o mundo ao seu redor. Então, a teoria acadêmica e a posição física e neurológica é que a consciência é uma atividade mental e não algo relacionado à alma. Até porque nenhum físico hoje acredita que a alma exista, uma coisa sobrenatural ou imaterial. Embora eu, particularmente, do ponto de vista teológico e filosófico, eu acredito que a alma existe e que é algo imaterial. Embora isso aqui não seja nada a ver com essa teoria, tá? Essa é a minha opinião. Eu acredito que a alma existe, que é uma coisa imaterial e que tem muito a ver com a consciência. Quem sabe tudo a ver com a consciência. Enfim, mas a posição acadêmica hoje é somente que consciência tem a ver com uma atividade material do cérebro. Então, uma coisa física, química dentro do cérebro. E já que a teoria quântica, né, é uma teoria fundamental da matéria e da física em si, hoje em dia é muito, assim, é uma teoria muito interessante para se aplicar dentro dessa área. Então a gente vai ver caras como Roger Penrose e Stuart Hameroff que vão falar bastante sobre esse assunto, que foram os principais fundadores da teoria quântica da consciência, chamado de OR. E aí a gente vai fazer uma citação, esse artigo vai fazer uma citação do Ilya Prigogine, que foi um físico famoso, ganhou o Prêmio Nobel de Química em 1977, outros prêmios ali em cima disso, em 76 e 55. Então, um cara tryhard aí, manja de química pra caramba. Um cara da Rússia, né? Romanovich, nome bonito, né? Eu queria ter Romanovich no sobrenome. E a citação aqui, que é desse cara, né? Ele vai falar que se eu fosse um, um pesquisador novo ainda, eu iria estudar o problema da mente-corpo. O problema relacionado à mente e ao corpo. No geral, o problema neurocientífico, né? Esse é o grande desafio do século XXI. E ele não falou isso à toa, porque realmente, hoje em dia, não existe um físico, um químico, um neurocientista que sabe do cérebro o suficiente para dizer que a gente desvendou todos os mistérios do cérebro,
todos os mistérios da consciência. Por exemplo, na consciência, gente, ninguém sabe nada praticamente. A gente vai ver a teoria aqui, quântica da consciência, OR, mas mesmo assim é muito especulação. Essa própria teoria é um pouco especulação, embora tenha muitos resultados científicos relacionados a ela. Mas mesmo assim é uma especulação de alguma forma. Então, não tem ninguém hoje que pode falar, não, isso daqui é a consciência humana, e mostrar isso quimicamente. Por enquanto é impossível. Quem sabe seja um negócio da alma, né? Enfim, o problema do livre-arbítrio na consciência. Então, ele vai dizer aqui que é bem plausível que a consciência permite que o livre-arbítrio exista. Assim, é a maior opinião das pessoas, que a consciência existe, ela que permite as nossas livres decisões. Mas aqui o autor vai falar que o livre-arbítrio em si é problemático num mundo perfeitamente determinista, né? O que significa um mundo determinista? Um mundo que as coisas são meio que funcionam sem uma forma randômica, né? Um mundo, por exemplo, ao contrário de um mundo determinista, seria um mundo estocástico, né? Que seria um completo caos randômico que a gente não conseguiria prever. Então, vamos supor que se o mundo não fosse determinista, por exemplo, na física clássica, é uma física determinista, porque se a bola cai no chão, eu consigo explicar. É a gravidade está fazendo a bola cair, a força que ela é jogada no chão, a massa que ela tem, todas essas coisas são coisas deterministas. Eu consigo prever a capacidade da bola furar o chão, do tempo que ela vai cair, enfim. Só que no mundo quântico a gente não tem isso, a gente vai ter uma coisa muito mais indeterminista. E é por isso que a consciência seria uma coisa aqui. Porque a consciência é uma coisa que a gente não consegue entender e parece ser indeterminista porque é uma coisa muito, assim, subjetiva. Então, a teoria quântica é totalmente aprovada para isso, de uma forma especulativa. Porque a teoria quântica é totalmente randômica, de certa forma. E totalmente estocástica, em sua essência. Então, como eu disse no começo, não existe livre-arbítrio, de uma forma teológica e até psicológica. Não existe livre-arbítrio. Eu vou provar isso em outros vídeos. Teologicamente, que é a única forma que eu consigo provar isso é teologicamente, não cientificamente. Mas o termo que a gente vai usar é livre agência, né? Você é livre para escolher seu sorvete, para escolher a cor da sua roupa. Você é livre para isso, mas para outras coisas você não é livre. Então, nós somos escravos da nossa consciência humana, nossa natureza humana. Consciência é uma boa palavra para a natureza humana. É um bom adjetivo relativo à consciência humana, à natureza humana, né? Enfim. Teologicamente, o livre-arbítrio não existe. Então, um exemplo teológico, vai falar aqui mais agora, se manifestou, aqui é Romanos, Paulo de Tarso escrevendo, né? Mas agora se manifestou sem a lei, a justiça de Deus, tendo testemunho da lei dos profetas, aqui é relacionado ao Antigo Testamento, lembrando que essa é a opinião teológica sobre o livre-arbítrio, e a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituição da glória de Deus. Então esse 23 é importante, porque teologicamente, e eu, assim, querendo ou não, gente, eu acho, na minha opinião, a teologia ela é em si superior à filosofia. Então essa é a minha opinião, talvez não seja a sua, mas em si, teologicamente, e sendo a teologia superior à filosofia, pela questão que, tecnicamente, se você acreditar em Deus, a Bíblia é escrita por Deus, então, esse todos pecaram significa que todo ser humano é mau, ou que ele não consegue fazer o bem, e é impossível dele simplesmente ser bom segundo os atributos divinos, né? Tipo, não tem como o ser humano nesse mundo não mentir, não fazer coisas erradas. Às vezes ele faz isso mesmo sem querer. Assim, ele quer fazer o bem, mas ele não consegue. Essa é a questão do livre-arbítrio. Então você não é livre, se por exemplo falar, você não pode mentir, não pode falar mal dos outros, não pode nem pensar mal dos outros, do seu chefe, das pessoas ao seu redor, dos seus amigos. Você não pode pensar nada de ruim, não pode ter nenhum pensamento mal, por uma semana. Só isso. Nenhum pensamento mal, você não pode fazer nada de errado. Mentira, falar mal dos outros, enfim, pensar mal dos outros, ou pensar mal de alguma coisa em si, algo que alguém fez. É impossível. Ninguém consegue fazer isso em uma semana. Se alguém conseguir uma semana, não consegue em um mês.
ou em um ano. Então, a gente não é livre quando a gente não consegue fazer algo quando a gente quer. Então, eu quero ser bom, mas eu não consigo. Então, tem alguma coisa que me impede de ser bom todo o tempo, em todo momento, na minha mente. E isso é relacionado à consciência, com certeza. Então, tem esse lado teológico na consciência que é importante a gente tentar entender, porque se a gente quiser criar uma inteligência artificial consciente, ela com certeza não vai ter, se ela for baseada no cérebro humano, ela não vai ter algo além do livre-arbítrio. Ela vai ter uma livre agência no máximo, embora eu acho que isso seja muito improvável. Enfim, essa é a opinião teológica. E por isso que nesses vídeos sobre teoria quântica da consciência a gente vai usar a palavra livre agência. Por que a gente vai usar a palavra livre agência? Porque a livre agência, que nem eu falei antes, você... Pô, eu posso escolher assistir o vídeo ou não. Eu posso. A livre agência fala das coisas livres que você pode fazer. Então, como por exemplo, eu dei um exemplo das coisas que você não consegue fazer. Que é você não conseguir ser uma pessoa boa em todo o tempo, por todo o resto da sua vida. É impossível. Eu falei que em uma semana você não consegue ficar sem pensar em nenhum pensamento ruim. Mal. Mesmo se você fica enclausurado num quarto por dias, você vai pensar alguma coisa ruim. Ou malévola, maligna, enfim. Então você não consegue ser livre nesse sentido. Você não consegue ser livre para não fazer coisas erradas. Em termos simples. Então por isso que esse termo livre agência vai ser o termo que a gente vai usar. Então você consegue ser livre para fazer bastante coisa. Embora tenha uma limitação enorme nisso. Gente, espero que tenha sido útil esse vídeo. A gente vai continuar no próximo. Eu sei que vai ser bastante coisa sobre esse assunto. E talvez nesse a gente não tenha falado o suficiente. Mas vamos pro próximo vídeo. Até mais.